Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a fase crescente da Lua aqui no signo de Câncer, lembrando que nós estamos na lunação ariana. A lunação ariana é uma das lunações mais importantes que a gente tem porque ela simboliza o início, realmente, é onde a gente tem o potencial de começar a dar movimento àquelas coisas que a gente quer conquistar, aquelas metas, aqueles objetivos, aquele alvo que a gente quer atingir. Ou seja, quando nós temos o Sol no signo de Áries, o Sol se exalta aqui, ele fica com uma potência incrível e ele, de certa forma, alimenta esse poder interior da gente. É muito importante você ver em qual casa, em qual setor do seu mapa você tem o signo de Áries, porque a casa onde esse Sol se encontra é como se fosse o aditivo que se coloca no combustível, na gasolina. Então, ele melhora o combustível. Quando a gente associa a casa, é uma gasolina de qualidade para esse carro-chefe que vai levar a gente para onde a gente precisa ir. É o gás inicial, é o impulso, é a força, é a vitalidade, é a coragem, é o ânimo. O signo de Áries, junto com o Sol ali, traz aquele ânimo para a gente. Porém, o ânimo, ele precisa ter uma direção. É aquilo, quando você chama um táxi, um Uber aí, e o motorista te pergunta para onde você quer ir, é importante você saber o seu destino. O signo de Áries é a mesma coisa. É muito importante saber a direção, o destino que você quer dar. Então, vale refletir sobre o que você quer, em qual direção você quer ir. E é importante dizer que essa lua crescente, ela está fazendo também quadratura para o ascendente, que está ali a 3 graus de Capricórnio. Lembrando que Capricórnio é um signo que fala de poder também, fala de conquistas. É o signo que representa cargos, aquele cargo mais alto, aquele lugar mais alto, aonde você quer chegar. Por isso que esse desafio tá bacana. O importante é você saber aonde que está o seu alvo, o que você quer alcançar, como você vai alcançar isso. Agora, vindo para a lua crescente no signo de Câncer. O que a gente tem aí? A gente tem o poder de ação de Áries, a vitalidade, a força, o querer. Quando chega a energia canceriana, que fala das emoções, dos sentimentos, das questões internas, o que a gente precisa buscar? Primeiro, vamos entender, essa lua crescente ela aconteceu no dia 28 de março, às 23 horas e 32 minutos, quase nesse dia 29 que eu estou gravando para vocês. Lembrando que a lua, no signo de Câncer, temos essa fase crescente com a lua no signo de Câncer, então a gente tem que olhar o dispositivo desse signo, ou seja, o dispositor, o planeta que rege o signo de Câncer é a própria lua, e a lua está em Câncer, ou seja, ela está domiciliada mega poderosa. Lembrando que o Sol fazendo esse ângulo, formando esse ângulo de 90 graus, o que isso simboliza? Simboliza que o Sol também está importante, só que o Sol está no signo de Áries. E qual é o planeta que rege o signo de Áries? Qual é o dispositor do Sol? É o próprio Marte que está ali junto com a Lua. Então, no momento que a gente tem uma lua crescente no signo de Câncer, simboliza que as questões internas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, elas precisam estar muito bem trabalhadas. O mais importante, porque Saturno está conversando com essa lua, o mais importante é a gente ter sabedoria, inteligência e consciência emocional. Nessa fase que vai até a fase cheia, que é ali quando a lua chegar no signo de Libra. Daqui a 7 dias, a lua entra aqui no signo de Libra e vai fazer oposição ao Sol, que vai acontecer ali no dia 6 de abril. No dia 6 de abril, a gente vai ter essa lua cheia. Então, durante esses próximos 7 dias, talvez a gente venha a agir por impulsos emocionais. Porém, não vale a pena a gente ficar preocupado em evitar este impulso, de deixar a sua emoção falar e você agir através dela. O que a gente precisa ter cuidado aqui é agir de forma imatura, pirracenta, infantilizada. O que essa lua crescente está pedindo para a gente é que a gente haja através das emoções com um certo controle. Eu poderia dizer que essa fase ela está como a rainha de espadas do tarô. Se vocês quiserem estudar a rainha de espadas do tarô, vale super a pena, porque é mais ou menos isso. É quando a gente tem uma certa frieza, que é Saturno, a gente encontra aquele timing
perfeito para poder colocar alguma coisa. Por mais que a gente esteja sendo remexido internamente, que a gente esteja fervilhando internamente, é saber a hora certa de agir, é saber a hora certa de colocar aquilo que precisa ser falado, de colocar aquilo que precisa ser revelado, apontado, seja o que for. É como se fosse ter uma estratégia de guerra, assim, sabe? De batalha mesmo. Aonde se age com a emoção, com a intuição, com o sexto sentido, para encontrar aquela brecha e chegar aonde precisa chegar. Essas duas forças, né? Essa lua domiciliada junto com esse sol exaltado, isso traz para a gente tanta força, tanta potência, que vocês não imaginam o poder que é você saber a direção daquilo que você quer e saber conduzir com as suas emoções de forma sábia e inteligente. Ou seja, é você dar a direção e ir controlando com todo o seu entusiasmo, com toda a sua água interna e chegar, ou pelo menos dar o primeiro passo na direção daquilo que você quer. Isso aqui é como se fosse aquele famoso ditado: querer é poder. Porque tudo aquilo que a gente quer de verdade envolve sentimento. E quando a gente tem o gás, o impulso, o combustível para dar aquele start, pronto, tudo funciona. Agora depende do que você deseja para você e para os outros também. É um momento delicado. Se de repente você não está consciente do que você está trazendo como desejo dentro de você, esse poder pode te levar para algum lugar delicado. É importante dizer que as coisas estão sempre acontecendo, você estando consciente ou não do que acontece internamente. Muitas pessoas não têm consciência daquilo que pensa, daquilo que deseja, até mesmo do seu estado de espírito. Quantas pessoas não ficam nervosas, chateadas, tristes e não sabem nem por que estão sentindo aquilo. Muitas pessoas não prestam nem atenção aos pensamentos que passam na mente, quando a pessoa se desliga um pouquinho e o que é que está passando ali por detrás do pensamento consciente. Muitas pessoas têm os seus desejos camuflados, não expressa, não fala, não externaliza, mas lá dentro existem desejos e esses desejos geralmente estão relacionados ao ego, porque a pessoa ainda não teve a consciência de trabalhar e lapidar este ego para alcançar a pureza da essência, do eu verdadeiro, do desejo verdadeiro e genuíno. Então, toda essa potência aqui pode também dar vida a questões que a gente não tem consciência. E Saturno, nesse momento, junto com esse grande triângulo de água que está ocorrendo no céu, ele está pedindo justamente isso. É hora da gente acordar para esse universo mais sutil, que fala com a gente numa linguagem lúdica, uma linguagem por sinais, por sonhos, por símbolos. O que esses sinais, o que esses símbolos estão querendo dizer a respeito daquilo que está acontecendo no seu mundo interior. E é muito importante a gente entender que o nó do sul ele está ativo também nessa fase crescente. Isso eu falei no céu da semana. Para quem não viu o vídeo do céu da semana, eu vou deixar aí no card de informações, no izinho aí em cima para vocês, que vale super a pena porque eu falei bastante sobre esse mapa aqui também. Com o nó do sul ativo, a gente está tendo que mergulhar em questões do passado, em questões que trouxeram para a gente amargura, ressentimento, raiva, ódio, sentimento de vingança. E geralmente esses sentimentos estão atrelados a acontecimentos que trazem feridas, dores, que a gente precisa olhar, que a gente precisa abrir aquele baú de Pandora lá no fundo do poço e a gente tentar resgatar essa história para a gente resolver. Então tem muitas questões que nos próximos 7 dias, até o dia 6 de abril, é muito provável que a gente venha a ter algumas revelações e muitas questões pessoais. Primeiro que a gente está falando de um sol em Áries, então isso remete ao eu. A gente está tendo uma lua em Câncer junto com Marte, isso remete ao nosso mundo interior. E a gente está tendo 2 planetas que estão pedindo para que a gente resolva questões desse passado. Então, vai ser muito difícil a gente não lidar com essas questões internas. Lembrando que nós estamos nesse mapa, né? Ele está aí com uma conjunção de Júpiter e Mercúrio. E essa conjunção está pedindo para que a gente busque o entendimento das coisas, dessas coisas do eu, do seu mundo, da sua realidade, da sua personalidade, de quem você é.
como você está agindo no mundo. Lembrando que o dispositor desses dois é o próprio Marte, que está em Câncer. Então nós estamos questionando muitas questões internas, mas esses dois juntos também falam que é um momento para a gente ressignificar situações que aconteceram com a gente no passado. Então a gente pode dar um outro sentido, a gente pode compreender as coisas com mais clareza, através de uma lente mais ampla. Ao invés da gente enxergar só um ponto, a gente pode enxergar um quadro maior e entender melhor os processos que levaram a esse ponto, né? O que foi que aconteceu que levou a esse ponto que é tão dolorido, que é tão delicado. Então, são 7 dias que a gente vai ter uma visão ampla, a gente vai poder meio que voar por sobre as situações, sair da situação, se tirar daquele miolo e, de repente, entender melhor o processo. É como se a gente estivesse recebendo uma oportunidade de se tirar do olho do furacão. Não tem aquela máxima que diz que, geralmente, quem está de fora enxerga melhor quem está dentro de um caos, dentro de uma situação? E muitas pessoas falam, né? Pede a opinião de alguém que está de fora, que não está envolvido nisso. Geralmente as pessoas que estão de fora têm uma visão melhor daquilo que está acontecendo aí. Só que esse momento é como se a gente tivesse sido puxado para fora do miolo, do olho do furacão, e estão falando para a gente: agora olhe você mesmo, se autoanalise, sem se deixar envolver nessa situação. E Saturno é um planeta que ajuda a gente a não se envolver emocionalmente, a não perder o controle emocional, a não deixar tudo vir para o lado pessoal. Então, se a gente está tendo essa ajuda de Saturno, se a gente está tendo essa ajuda de Júpiter e Mercúrio, Júpiter está puxando a gente para o alto e tirando a gente do olho do furacão e pedindo para a gente olhar para aquela situação e analisar e ressignificar, nossa, que maravilha, que momento incrível para a gente trazer essa transformação para o nosso caminho. Mas o sentido de tudo isso é esse aspecto em pipa que está aqui, olha. Está vindo para o nó do norte. E o que o nó do norte pede? Primeiro, que o nó do norte é a direção que a humanidade está precisando seguir no sentido de segurança, estabilidade, valores, prosperidade. É como você quer ser próspero. O que você está fazendo para se tornar próspero? Aonde que estão as suas inseguranças? Aonde estão os seus valores? Compreenda os caminhos que você vem seguindo que não estão dando certo para você alcançar essa prosperidade, essa segurança e esses valores que você deseja. Se não está dando certo, olhe para o seu passado, analise muito bem aonde estão os problemas e faça um caminho novo, diferente. Lembrando que o nó do norte, ele é uma direção, mas o nó do norte, ele aponta uma direção diferente, de caminhos que a gente ainda não trilhou. E ele é muito parecido com Urano, porque ele inova, ele pede para que a gente inove. Lembrando que esse nó do norte, ele está tendo aí essa força desse aspecto em pipa com Vênus junto com Urano. Lembrando que o dispositor do nó do norte é a própria Vênus. O planeta que rege o signo de Touro é a Vênus. E a Vênus está junto com Urano. E Urano é o planeta de inovação, é um planeta de revolução, de progresso. A gente precisa progredir, mas o progresso uraniano, ele é um caos. Geralmente ele tira tudo do lugar, ele bagunça tudo aquilo ao nosso redor para que a gente reorganize e faça de uma forma diferente. Comece de uma forma diferente, ou seja, para que a gente seja resiliente. A gente passa pelo caos e a gente se reinventa diante desse caos. E muitas vezes o que o Urano faz é dar para a gente uma perspectiva diferente. E é através dessa perspectiva que a gente consegue ver aquilo que a gente não via antes. É como se estivesse do avesso, ou como se a gente estivesse sempre enxergando o lado A e de repente vem Urano e vira isso, e isso aqui se torna o lado B. A gente não enxergava esse lado aqui. E Urano vai e vira para o outro lado e mostra questões novas, um novo entendimento, uma nova percepção, novas ideias. E muitas vezes isso vem através de insights ou de acontecimentos que nos surpreendem. E quando a gente é surpreendido, quando a gente se sente perdido, quando a gente se sente no meio do caos, é quando a gente presta realmente atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Porque o sinal de alerta é acionado. Quando a gente está acomodado em uma situação, que a energia de Touro é muito assim, esse signo ele é extremamente cômodo, ele gosta de estar dentro de um local ou dentro de uma situação
confiável, que é reconhecida, que é familiar, assim como o signo de Câncer. São os signos mais seguros do zodíaco, que buscam essa segurança. O signo de Touro é o signo que quer a todo custo estabilidade, que quer manter aquilo que já tem, do jeitinho que está, e não gosta muito de inovar ali, porque quer se sentir à vontade. Só que Urano está ali, e Urano está remexendo esse signo de Touro, está mexendo com as nossas bases, com toda essa estabilidade, tanto estabilidade financeira, quanto a estabilidade em relação aos nossos valores. Aquilo que é importante para a gente está sendo muito testado em tudo aquilo que é importante, que é valioso. Sejam elas pessoas, cargos, questões familiares, questões de trabalho, seja o que for, o que para você é valioso, nesse momento, de alguma forma, está sendo desafiado por esse Urano. Algum redemoinho está acontecendo aí. Essa terra fixa taurina está como uma terra movediça. A gente está sentindo que nada está estável nesse momento. E aí o que vem? Esse nó do norte, ele aparece aí para gente para falar, olha, se o seu chão está como uma areia movediça, se você não está sentindo segurança, estabilidade aí, encontre caminhos diferentes. Olhe por outros ângulos, descubra outras coisas, se envolva, se relacione, entre em contato com outras pessoas que vivem num mundo diferente da sua bolha, que de repente fora da sua bolinha você talvez venha encontrar uma resposta e uma solução para essa questão que você está passando. É importante renovar. Porém, essa pipa, ela é construída através desse grande triângulo. E adivinha quais são os planetas que estão ali? Marte, Nó do Sul e Saturno. Para que a gente vá para esse novo caminho, se a gente trouxer dentro desse carro, né, o tarô aí, o carro, ele representa mudanças que tem relação com o signo de Câncer. Se a gente colocar nesse carro, nessa charrete, toda a nossa bagagem, toda a nossa casa, tudo aquilo que traz para a gente segurança já era. Ou seja, é muito importante desapegar de questões que a gente não precisa mais carregar. Imagina você fazendo uma viagem e tendo só o porta-malas do seu carro para colocar a sua bagagem. O que você vai colocar ali dentro? É isso que a gente precisa saber, é saber selecionar o que é indispensável nesse momento para você. Aquilo que você precisa realmente carregar é o que você vai colocar no porta-malas do seu carro. Aquilo que você vê que não precisa mais levar no bagageiro, desapega e deixa para trás. Só que não adianta deixar para trás e ficar chorando as pitangas porque deixou aquilo para trás. Ou ficar pensando de depois ir lá buscar aquilo que ficou lá atrás. Então, é muito importante a gente resolver os apegos. É trabalhar de verdade nesses próximos 7 dias o desapego dessas coisas que a gente não tem como carregar. Porque cada escolha é uma renúncia. Se você escolher carregar um baú de coisas velhas que você não utiliza mais, ao invés de ferramentas importantes, aí é onde a gente vai ter que arcar com as consequências. Porque pode ser que a gente tenha uma dificuldade lá na frente e aquele baú com um monte de quinquilharia antiga que não serve para nada, simplesmente não vai servir para aquele momento que você precisaria de ferramentas essenciais. E esse momento é o momento que a gente está precisando, de fato, separar o joio do trigo. O meio do céu desse mapa está aí no signo de Virgem. Então, é muito importante a gente saber separar o joio do trigo, organizar muito bem as coisas, selecionar muito bem as coisas, nos preparar para as mudanças com ferramentas úteis, com aquilo que vai ter alguma utilidade. Aquilo que não tem utilidade pode ser que venha só a atrapalhar. E lembrando, cada escolha uma renúncia. É como se a gente tivesse pouco espaço e esse é o momento de saber escolher muito bem o que vai ser colocado dentro do bagageiro, dentro do porta-malas, porque lá na frente a gente vai precisar abrir esse porta-malas, esse bagageiro, para utilizar aquelas ferramentas. Vamos dar um exemplo que de repente você vai ter que atravessar um rio, você vai ter que parar o seu carro e atravessar um rio. Você colocaria nesse bagageiro uma cama de madeira com um colchão maravilhoso ou você colocaria um bote salva-vidas, sabendo que lá na frente você vai ter que atravessar um rio? Se você está apegado à sua cama, o conforto dela, a maciez dela, os seus travesseiros, você vai chegar na beira do rio, vai colocar ali a cama vai afundar e pronto. Entende? É mais ou menos isso. A gente precisa ter inteligência,
um jogo de estratégia muito bem bolado para que as coisas se desenvolvam, cresçam, evoluam nessa fase crescente da Lua em Câncer. Então essa é mais ou menos a jogada dessa fase aí que a gente tem pela frente. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês a entenderem mais ou menos como é que tá a energia no céu aí. E lembrando que quando chegar aqui a Lua no signo de Libra, no dia 6 a gente vai ter aí então a Lua cheia libriana da lunação ariana. Lembrando que a lunação ariana é uma lunação de start, de impulso, de começar, de agir, de saber o que quer. Então vale muito a pena a gente manter isso em mente. Esse momento é o momento da gente saber a direção que a gente quer ir. É a gente entrar no táxi, entrar no Uber e falar, eu quero ir para lugar X e começar a caminhar. Se houverem atalhos ali, simplesmente use esse Urano, seja resiliente, se reinvente e foque no seu objetivo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Lua crescente no signo de Câncer, que aconteceu aí no dia 28, na virada do dia 28 para o dia 29 de março. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva, lembre-se de acionar o sininho, de deixar o seu joinha, de acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais que estão aqui do lado, tem no Instagram, Facebook, Twitter e Telegram, e tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram, e tem o meu site também para quem quiser mais informações aí, tá bom, pessoal? Eu desejo para todos vocês uma ótima fase crescente no signo de Câncer, que a gente tenha muita sabedoria, muita inteligência emocional para lidar com esse período aí. Um beijo grande para todos. Lembrando mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau.